Glória a Jesus. Mais uma noite estamos aqui, reunidos, irmãos. E isso é um milagre, irmãos. As pessoas buscam milagre, né? Isso é um milagre. Estarmos aqui reunidos diante de uma palavra, irmãos, que oferece salvação, libertação e não está nem um pouco preocupada com as coisas dessa vida, irmãos. E o mundo, o mundo pensa assim, né, irmãos? Cada dia que termina, eles falam assim: mais um dia, mais um dia. E na verdade é menos um dia. E aí quando eu digo, né, menos um dia, as pessoas falam assim: não, não, lógico que não. É mais um, é sempre mais, é sempre mais. Eles ficam irritados, né, irmãos, quando você fala que é menos um dia. Então, menos para eles, realmente é menos mesmo. Eles querem que seja mais, mais o que, irmãos? Mais o que? Quer dizer, para eles é mais um dia vivido, é mais um dia de experiência, é mais um dia de glória. Glória da onde, né, irmãos? Glória desse mundo, né? Mas para nós, irmãos, que temos entendimento, é cada dia menos um dia, é menos um dia. Porque, irmãos, o mundo já deu, né? Já deu o que tinha que dar. A palavra já diz, Jesus dizia, os discípulos disseram e a palavra vem nos dizendo que os dias são maus, são tempos trabalhosos e a iniquidade aumenta a cada dia, o amor se esfria, o amor verdadeiro, e assim caminha a humanidade. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, irmãos? Hebreus capítulo 2, versículo do 1 em diante aqui, irmãos. O que resta a cada um de nós é perseverar, irmãos. E perseverar é simplesmente não desistir. Não desistir. Diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então, quanto mais atento, irmãos, nós esteja, né, às coisas que temos ouvido, mais dificilmente nós vamos nos desviar, nos afastar delas. Então devemos realmente estar atentos, atentos a tudo aquilo que nós já aprendemos, irmãos, porque é isso daí que vai fazer com que a gente permaneça. Aí vem dizendo aqui, ó, versículo 2: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então o autor de Hebreus aqui, ele deixa claro aqui, irmãos, que existe uma palavra que foi falada pelos anjos. Irmãos, que palavra que é essa? As pessoas, elas leem isso daqui, e será que elas não param para pensar? Que palavra que foi falada pelos anjos? Porque existe uma palavra que foi falada pelos profetas, por Moisés, o Senhor lá do Antigo Testamento, e existe a palavra que Jesus trouxe, que veio através de Jesus. Mas e dos anjos? Que palavra que é essa que foi falada pelos anjos? Então o autor de Hebreus, ele coloca o Antigo Testamento como a palavra dos anjos. Então os anjos falaram no Antigo Testamento. A palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda desobediência, toda transgressão recebeu a justa retribuição. O que seria isso? A lei. Então as pessoas, elas estavam debaixo de maldição pela desobediência à lei, que é a palavra falada pelos anjos. Então é bem claro, né, irmãos? Bem claro. Então ele está dizendo, olha, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda desobediência, transgressão recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, que é Jesus, foi depois confirmada pelos apóstolos, pelos que ouviram? Então Jesus, ele veio trazendo salvação, os apóstolos confirmaram isso. João fala lá em João 1, 1 João capítulo 1, né? 1 João capítulo 1. Aquilo que nós vimos, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós entendemos, isso nós falamos. Então, os apóstolos, eles anunciaram aquilo que eles presenciaram. Isso, irmãos, deve ser firme em nós. Porque se o Antigo Testamento permaneceu firme, quanto mais a palavra que veio para salvar, a palavra que veio para libertar, essa permanece firme mesmo, porque essa foi consagrada com o sangue de Cristo. E aí vem dizendo aqui, ó, versículo 4, ó, testificando também Deus com eles, quer dizer, Jesus honrou eles, com sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, isso foi dito, né, irmãos? Que é o homem para que dele se lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra coroastes, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Aqui está falando de Jesus. Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos. Por quê, irmãos? Porque os anjos, eles têm poder. Eles têm poder. E Jesus, ele veio sem poder nenhum, humano, né? Carnal, dizendo.
Qual o poder que Jesus tinha? Era o poder que o Pai deu para ele. Ele tinha poder de curar, tinha poder de combater contra os demônios pela obediência ao Pai. Então isso aí ele tinha. Mas, tirando isso daí, irmãos, ele era um homem. Era um homem. Então ele veio como homem. Versículo 8. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos teus pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. E isso, irmãos, é uma verdade. Porque nós, com o entendimento que nós temos, o entendimento que Jesus nos deu, nós falamos assim: Jesus é o maior poder no céu e na terra. Não há poder maior que ele. Isso é uma verdade. Só que se nossos olhos carnais, se a nossa natureza humana enxerga as coisas que acontecem nesse mundo, irmãos, as presepadas que acontecem nesse mundo, vê as maldades que tem, então a gente pode pensar assim: nem tudo está sujeito a Jesus. Nem tudo está no domínio dele. Nem tudo está no controle dele. Porque olha a barbaridade que acontece. Olha o que aconteceu ali. Então, nós temos uma dificuldade muito grande, irmãos, de lidar com o poder e com a permissão. Irmãos, só permite aquele que tem poder. Aquele que não tem poder não pode nem permitir. Ele não dá pitaco nenhum. E Jesus, ele permite. Ele permite que muitas coisas aconteçam. Isso aí está escrito, irmãos. Isso aí não tem como mudar. Então, nós entendemos que Jesus é o maior poder no céu e na terra, e fora dele não há salvação, fora dele não há libertação, fora dele não tem vida eterna, irmãos. E o que acontece de ruim, ele permite. Acontece porque ele permite, porque se ele não permitisse, não aconteceria. Então ele está no controle de tudo, ele sabe de tudo o que acontece, irmãos. E se ele quiser poupar qualquer um de nós de qualquer coisa, ele pode, porque ele é Deus. E se ele quiser permitir que aconteça alguma coisa, ele também pode, porque ele é Deus. E ele sabe o que é melhor para nós. E nós, quando colocamos nossas vidas diante dele, quando nós colocamos o nosso casamento diante dele, quando nós colocamos a vida dos nossos filhos diante dele, nós estamos falando assim: Senhor, faça a tua vontade. Cumpra-se a tua vontade. E eis-me aqui para te obedecer. Eis-me aqui para permanecer, para perseverar até o fim. Então, irmãos, não adianta no meio da caminhada nenhum de nós espernear. Espernear e dizer: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, por que o Senhor está permitindo? Senhor, por que isso? Por que aquilo outro? Irmãos, vai ser como uma criança chorando por causa de doce. Vai ser a mesma coisa. E nós não podemos estar nesse patamar. Nós temos que estar no patamar maior. Nós temos que estar já evoluído nessa parte aí, irmãos. Porque há muitas ovelhas perdidas, há muitas pessoas que precisam dessa verdade, precisam dessa caminhada com Cristo, irmãos. E nós temos que crescer a cada dia e estar pronto para receber essas pessoas. Diz aqui, versículo 9, Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Irmãos, Jesus, ele desejou aquele momento. Jesus, ele veio para isso. Ele mesmo disse: para isso eu vim ao mundo. Então ele veio para cumprir a vontade do Pai. Então quando se vê pela palavra, Jesus sendo chicoteado, Jesus sendo cuspido, Jesus sendo maltratado, injuriado, as pessoas mentindo contra ele, quando vê Jesus padecendo na cruz por amor de cada um de nós, não é porque sujeitaram ele àquilo, não é isso. Ele desejou esse momento. Ele veio para isso, ele veio para cumprir tudo que a lei dizia acerca dele. Por isso que a palavra fala que ele veio cumprir a lei. Ele não veio destruir, ele não veio abrogar, ele veio cumprir. Ele cumpriu mesmo. Tudo que estava escrito acerca dele, ele cumpriu. Tudo que ele tinha que suportar, que ele tinha que passar, ele cumpriu. Tudo ele cumpriu. E ele venceu, amando. Ninguém amou ele primeiro, irmãos. Ele amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele é o próprio amor. Então ele se manifestou ao mundo. O amor se manifestou ao mundo. O amor que o mundo não conhecia e até hoje não conhece fora dele. Só se conhece o amor através de Jesus. Então ele sujeitou, ele amou esse momento. Ele teve desejo por passar por isso, de cumprir isso daí. Então a palavra fala que pelo gozo que estava proposto, ele suportou a cruz, irmãos. Ele suportou, por quê? Porque ele tinha algo, ele tinha a esperança, ele tinha a fé avivada, ele tinha entendimento. Então ele não andou com sentimento em momento algum. E aí diz aqui, versículo 10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos ao quê, irmãos? A glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica. Quem que santifica, irmãos? Jesus. Como os que são santificados, quem são? Somos nós. São todos de um. De um quem? De Deus.
por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Então, irmãos, o Pai enviou Jesus para Jesus trazer muitos filhos à glória. Então tem uma glória, irmãos, esperando por nós. E melhor dizendo, nós já estamos participando dessa glória. Os nossos olhos carnais não conseguem ver essa glória. Mas, irmãos, pertencer ao reino de Deus é uma glória. E a palavra fala que se nós padecermos com Ele também nós seremos glorificados naquele dia. Então isso é muito bom. Então o Pai envia Jesus, para quê? Para Jesus trazer muitos filhos à glória. E Jesus passou, irmãos, por tudo que nós passamos. Tudo que nós passamos, Jesus passou. Não tem nada, irmãos, que a gente padeça que Jesus não tenha enfrentado. Agora, tem muitas coisas que ele enfrentou que nós não enfrentamos. Então, ele padeceu muito, né? Ele sofreu demais. Ele passou por um processo, irmãos, doloroso, e ele venceu. E aí diz aqui, ó, né, versículo 11, né? Ó, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Qual foi o nome que Jesus apresentou? Foi o próprio nome dele, ele manifestou o nome Jesus. Então ele apresentou à humanidade o nome do Pai. O Senhor, lá no Antigo Testamento, ele não falou o nome dele. Lá no Antigo Testamento, as pessoas serviam a um Deus que hoje, né, irmãos, Jesus, ele disse, né, que o príncipe desse mundo, né, o príncipe desse mundo, ele se referiu ao Deus desse século como o príncipe desse mundo. Nós sabemos que há um Deus desse século, desse mundo. Esse mundo tem um Deus. Então, lá no Antigo Testamento, o Senhor se apresentou lá com sinais também, com sinais, as maravilhas lá do Antigo Testamento, destruição, mortes e tudo mais. Mas, irmãos, o nome do Pai se manifestou através de Jesus. Então, Jesus manifestou o nome do único Deus verdadeiro. E aí, vem dizendo aqui, ó, e outra vez, versículo 13, e outra vez, porém neles a minha confiança. Olha que coisa, irmãos. Então, em nós, né, irmãos, nós temos a confiança que tinha em Jesus, nós temos que ter. Então, a mesma confiança que tinha em Jesus tem que estar em nós, irmãos. Jesus, ele confiou no Pai. Jesus, ele falou assim, ó, todos me abandonaram, mas eu não estou só, o Pai está comigo. Então, Jesus, naquele momento, irmãos, quando ele foi para a cruz, que ele foi preso ali, todos abandonaram ele. Não ficou um para contar a história. Mas o Pai estava com ele. Ele cria nisso, irmãos. Ele entendia isso, ele tinha essa confiança. E nós também temos que ter. Porque no momento da aflição, irmãos, vai ter momento que não vai ter ninguém perto de você. Vai ter momento que ninguém vai poder te dar um conselho ali. Não vai ter ninguém ali para te dar um conselho. Não vai ter ninguém ali para te ajudar. Mas Jesus está o tempo todo conosco. Então nós temos que ter essa confiança. Ainda que não tenha ninguém para me ajudar, Jesus está comigo. Não é, irmãos? E aí diz aqui, ó, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, quem, irmãos? O diabo. Então as pessoas também elas têm um medo muito grande de falar desse nome, né, irmãos? Diabo, né? O adversário. Por quê, irmãos? Porque elas têm medo, irmãos. As pessoas têm medo da morte, as pessoas têm medo do que elas vão enfrentar. No fundo, irmãos, no fundo, por mais que a pessoa fala que não creia na condenação eterna, lago de fogo, mas no fundo, as pessoas sabem, irmãos, que nada do que foi feito foi à toa. Quando elas olham para o alto e vê o céu maravilhoso, elas sabem que isso foi criado, isso foi feito por alguém. Quando elas veem a natureza, quando elas veem o ser humano do jeito que ele é, eles sabem que não foi do nada, irmãos, não foi uma explosão, não foi algo assim que criou. Existe um Deus. E se existe um Deus, as pessoas elas percebem que elas estão em falta com Deus. Por isso que há um vazio nas pessoas. Ainda que elas não confessem com os lábios, ainda que elas não entendam abertamente, mas no fundo, elas sabem. Então, aí diz aqui, ó, que assim como nós participamos da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Para que pela morte, né, irmãos, pela morte, ele aniquilasse aquele que tinha o império da morte. Irmãos, dominava a morte. Então a morte estava nas mãos dele. Então ele fazia e acontecia em relação à morte. Todos estavam presos, todos estavam com medo. Ninguém podia vencer a morte. Ninguém podia. O mundo não pode vencer a morte. Aí Jesus vem e ele vence a morte. Ele dá a vida dele. Ele dá a vida dele na cruz. O Cordeiro Santo, imaculado, sem mácula, na cruz. Ali ele
quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele vence a morte. E quando ele vence a morte, irmãos, ele dá a oportunidade do ser humano também vencer. Todo aquele que persevera em Cristo, todo aquele que persevera no Novo Testamento, ele venceu a morte também. Então hoje, nós não temos mais motivo para ter medo da morte. Hoje nós não temos mais motivo para ter medo do pecado e estar sujeito a ele. Hoje nós temos um Salvador, temos um Libertador. Nós temos um Deus que se fez carne, que veio ao mundo, padeceu e venceu aquilo que era uma tortura para os homens, que o homem não podia nem se colocar diante dela e peitar ela, não é, irmãos? Por quê? Porque o diabo tinha a totalidade do poder ali em relação à morte, e ele fazia, acontecia, os homens não tinham força. Ninguém conseguiu vencer. Teve muitos homens no Antigo Testamento que venceram muitas coisas, venceram muitas batalhas, mas a morte ninguém venceu. A morte só Jesus venceu. E aí diz aqui, ó, versículos 15, né? Ó, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. E quando fala descendência de Abraão, é os homens. Então ele não tomou os anjos, foram os homens. Ele veio como homem, ele não veio como anjo, ele não veio com a glória de um anjo, ele veio como homem, ele venceu como homem ali, irmãos. E aí diz aqui, ó, versículo 17, pelo que convinha, que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser o que, irmãos? Misericordioso, fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Irmãos, o sacerdote, ele intercede pelo povo. O sacerdote, ele se prepara, ele se santifica pelo povo. Se bem que no Antigo Testamento, os sacerdotes lá, eles eram pecadores também, mas eles ofereciam sacrifício, primeiramente pelos seus pecados e depois pelo pecado do povo. Eles faziam todo um preparatório para entrar no templo lá e oferecer os sacrifícios. Eles intercediam pelo povo, representavam o povo ali naquele momento. E Jesus, irmãos, bem necessário foi ele vir como homem, igual a cada um de nós, e vencer. Para que hoje, né, irmãos, ele, quando fala para que ele possa se compadecer, possa ser fiel, irmãos, imagine se Jesus, ele tivesse vindo, mas não como homem, ele tivesse vindo como Deus, tivesse vencido todas as coisas e tivesse deixado a sua palavra. Hoje muitos cristãos poderiam dizer assim: ah, mas ele veio como Deus. Ele venceu porque ele é Deus. Eu já falei isso, irmãos. Eu já falei isso quando eu me converti. Assim que eu me converti, o irmão estava pregando na igreja, e na época a igreja não era essa paz que é hoje, irmãos. Quando eu me converti, a igreja não era o irmão pregava, os irmãos ouviam, e cada um falava no momento oportuno, né? Se o irmão quisesse falar, o irmão levantava a mão, e não era isso. Na época que eu me converti, o irmão estava pregando, e quando alguém discordava, já falava logo, ó, não concordo com isso, era bem assim. Isso era as irmãs, isso era os irmãos, era normal isso daí. O irmão já pegava, já começava a dar texto, sentado no banco, começava a dar texto, e o irmão estava pregando sobre o amor, ele estava falando da misericórdia, do perdão, e ele falou que assim como Jesus fez, nós também deveríamos fazer. Aí eu peguei e falei assim, mas Jesus é Deus, sentado ali no banco. Aí ele pegou, e ele pregando ali, ele teve que me explicar isso daí, irmãos. Me explicou ali mais ou menos, depois que acabou o culto, a gente conversou tudo, ele me explicou mais precisamente. Mas se Jesus tivesse vindo não como homem, irmãos, todos os cristãos falariam a mesma coisa. Mas ele é Deus. Ele venceu porque ele é Deus. Hoje, irmãos, ninguém tem nada o que dizer. Jesus veio como homem. Ele assumiu a pior forma. Ele assumiu a pior situação que ele podia assumir. É ser homem. E veio. E venceu. Então hoje, e deixou a sua palavra. E a sua palavra diz, irmãos, que assim como ele venceu, nós temos que também vencer. Assim como ele perseverou, nós temos que também perseverar. E Jesus dá uma receita espetacular para isso. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser vir após mim, se arrependa. E aí é a receita para seguir após Jesus. E aí diz aqui, ó, versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então, irmãos, Jesus, quando ele foi conduzido para ser tentado lá no deserto, ser tentado pelo diabo, a palavra fala que ele em tudo foi tentado ali, irmãos. Ele ficou 40 dias ali sendo tentado. E depois mostra aquelas tentações que ele suportou ali, aquelas 3 tentações ali. Mas não é só aquilo, é muita tentação. Ele foi tentado de tudo que foi jeito ali. E não foi só ali, irmãos. Aí ele saiu dali, o diabo se ausentou dele por um pouco de tempo. E ele continuou no decorrer do ministério dele sendo tentado. Imagine 3 anos de ministério, né? O ministério de Jesus, aproximadamente 3 anos de tentação.
3 anos, os demônios partindo para cima dele com toda a força para derrotar ele, porque derrotando ele, estava acabado o plano da salvação. Mas ele venceu, irmãos, ele suportou, ele batalhou, e hoje ele é o nosso exemplo, e a palavra dele, irmãos, é o que nós temos. É o que nós temos para nos alegrar, é o que nós temos para perseverar. Vamos lá em Romanos, irmãos, finalizar em Romanos capítulo 8. Eu vou ler 35 em diante aqui, irmãos. Diz assim, ó: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos... vou ler o 35, falei, né, irmãos? Perdoa. 35, irmãos. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Irmãos, essas coisas aqui é o que vem como forma de tentação ao cristão. Então, muitos irmãos são tentados nisso daqui. Pode vir a necessidade, né, irmãos? Quando fala fome, pode vir a necessidade, pode vir a angústia, pode vir tanta coisa como tentação na vida do cristão. Né? Mas, versículo 36, ó, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Por quê, irmãos? Por aquele que nos amou, por Jesus. Então, hoje, nós, verdadeiramente, irmãos, somos mais do que vencedores por Cristo. Todas essas coisas, irmãos, elas vêm sobre nós. Elas podem vir, mas não vão prevalecer. Versículo 38. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do que, irmãos? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, quando a pessoa ela perde a fé, quando ela perde a esperança, então ela quer um motivo para se afastar de Jesus. E ela acha um motivo. Ela escolhe um motivo plausível ali, um motivo bom, que ela considera como bom, e ela usa daquele motivo para se afastar de Jesus. Para se afastar de Jesus, não. Para se afastar da comunhão dos irmãos. Porque de Jesus ela se afastou quando ela perdeu a fé, quando ela perdeu a esperança, ela já se afastou. Mas para se afastar da congregação, da comunhão com os irmãos, ela quer um motivo. E ela, muitas vezes, ela acha um motivo dentro disso daqui, irmãos. Muitas vezes o motivo é uma pessoa, muitas vezes o motivo é um irmão, é uma irmã, e tolo é quem acredita, não é, irmãos? Só existe um motivo para a pessoa se afastar de Jesus. É a concupiscência, irmãos. Concupiscência, né? É a vontade própria. É isso que afasta as pessoas de Jesus. Aí me pergunta, por que o fulano se afastou? Porque não tinha entendimento, porque não tinha fé, porque não foi convencido do pecado de não crer em Jesus. Esse é o ponto, irmãos. Então, para você perseverar em Cristo, você tem que ser convencido do pecado de não crer em Jesus. Isso é o Espírito Santo que convence. A palavra é ministrada, você entende a palavra, você crê, você é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo te convence disso daí. Você entende que Jesus é Deus, Ele é o único que pode ajudar, que pode socorrer. Fora dele não há salvação, não há libertação, e ninguém e nada é mais importante que Jesus. Você entendeu isso daí, irmãos? Aí você segue adiante. Irmãos, não vai ter homem, não vai ter mulher, não vai ter nada vai poder separar você de Jesus. Porque você tem um selo, você está selado com Ele. O Espírito Santo é o selo. Ele une, né, irmãos? Então, nada vai afastar. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem o passado, nada, irmãos, nada, nem pessoa, nem anjo, nem ninguém pode separar do amor de Cristo. Agora, quando falta, irmãos, a pessoa ela entender a palavra, quando ela está no pecado de não crer em Jesus, aí ela procura um motivo, procura alguma coisa e vai embora, né, irmãos? Vai embora e sai mesmo, né? Mas a palavra é bem clara, irmãos. O apóstolo Paulo aqui ele deixa bem claro que o único responsável, irmãos, por seguir após Jesus, sou eu. É eu que sou responsável pela minha vida, pela minha salvação, pela minha libertação. Eu sou responsável, porque se eu não quiser, Jesus não vai me amarrar. E se eu quisermos, Ele aprova. Isso é certo. Ele opera em nós, o querer, o efetuar. Então, se você disser assim, eu quero seguir após Jesus, jamais Ele vai falar assim, eu não quero que você siga após mim. Jamais, isso é certo, Ele quer. Ele veio para isso. Então, se Deus quiser, eu vou seguir após Ele. Não, Ele quer, isso Ele quer. Se você quiser, tá tudo certo, irmãos, não tem quem tire. Agora, se você não quiser, aí não tem jeito, né, irmãos? Então, a salvação, ela é individual, não é, irmãos? E cada um de nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. E uma coisa, irmãos, é bem certo, que muitos dizem assim, né? Como é difícil seguir Jesus, como é difícil servir Jesus,
Como é difícil o evangelho. Irmãos, ele só pede uma coisa: persevere, persevere. Nós só temos que perseverar, irmãos. Se nós dermos 100 de fruto, muito bom. Se nós dermos 60, tá bom. Se dermos 30, também tá bom. Então não tem desculpa, né, irmãos, para não seguir após Jesus. Não tem desculpa para não perseverarmos. Jesus está sempre de braços abertos para nos ajudar, para nos socorrer, para nos consolar. Basta, né, nós não perdemos aquilo que nós temos recebido, que é o entendimento, irmãos. Não se desviar jamais daquilo que nós temos aprendido. Se não nos desviar, irmãos, conseguimos seguir adiante e Jesus está conosco em nós, em cada um de nós. Amém, irmãos? Vamos orar? Agradecer.